Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, queridos irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus. Que o nosso bom e eterno Deus continue abençoando a sua vida e a sua família hoje e para sempre. Mais uma vez, eu começo um devocional, Amanhecer com a Palavra, com meu coração transbordando de alegria, porque Deus tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos juntos e hoje também é uma data muito importante para mim. E eu quero inclusive compartilhar com vocês antes da palavra, porque há exatos 23 anos eu estava sendo consagrado ao ministério pastoral. Hoje eu estou celebrando 23 anos que eu pastoreio igreja local e que alegria poder celebrar com vocês essa data. Eu quero colocar uma foto do dia que eu fui consagrado para você ver como era o pastor Francisco Lima no dia 10 de novembro de 2002. Olha aí, eu estava com 25 anos de idade, eu estava assumindo uma igreja nesse dia, na cidade que eu nasci e fui criado, numa pequena cidade no interior do Piauí, onde moro até hoje. As pessoas me viram crescendo, conheceram meus pecados, o tempo que eu tinha problemas com vícios, até os 22 anos de idade, vivi perdido no mundo e a geração mais vivida, digamos assim, da minha época, conhece, hoje muitas pessoas que me veem pregando sabem que eu tive um passado muito ruim até os 22 anos de idade. E quando me converti, logo o Senhor me chamou para o ministério e essa foto aí, do dia 10 de novembro de 2002, eu não tinha noção dos desafios que eu iria enfrentar. Irmãos, tem sido lutas, muitos obstáculos, situações complicadas, mas até aqui eu louvo muito a Deus, porque mesmo morando numa cidade que todos me conheceram, não tem ninguém nessa cidade que possa apontar o dedo para o pastor Francisco Lima e falar: eu vi ele fazendo uma coisa errada em tal lugar, mentindo, enganando as pessoas, enviando uma mensagem maldosa para uma mulher. Não tem. O diabo já fez de tudo para manchar a minha honra na cidade que eu nasci e que pastoreio. O inimigo já fez de tudo para manchar a minha honra, mas ele não conseguiu e nunca vai conseguir, porque eu aprendi desde cedo que o que temos de mais importante é o nosso caráter, é o nosso nome. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês dessa data tão importante. Aqui tem, deixa eu mostrar aqui outra foto aqui, no momento que eu estava sendo ungido, Eu estou aí manchando um pouco a foto, porque eu não tenho autorização para compartilhar essa foto dessas pessoas, então não quero criar problema aqui no vídeo, Mas esse momento aí eu estava recebendo imposição de mãos pelo pastor, sendo consagrado ao ministério. Mais uma foto. Vocês percebem que desde cedo eu sempre fui chorão. Sempre eu tive esse quebrantamento no meu coração, Eu para chorar, pouca coisa me faz chorar, então eu sempre fui assim e não adianta, não vai mudar. Eu creio que faz parte da minha personalidade e eu louvo a Deus por tudo. Aqui era a igreja que eu assumi na época. Também aqui, essa foto do dia 10 de novembro de 2002, o dia que eu assumi a igreja. Alguns que estão aí já partiram para o Senhor, outros não estão mais conosco, viajaram, foram embora, outros se desviaram mesmo, infelizmente, mas essa era a igreja que eu assumi no dia 10 de novembro de 2002. Amém? Quero louvar a Deus por tudo isso e dizer aos amados que desde o começo eu sempre tive uma preocupação muito grande em incentivar as pessoas a lerem a palavra de Deus, a terem compromissos com Deus,
compromisso com o Senhor, compromisso com a palavra de Deus, e eu tenho lutado para preservar o meu nome, meu ministério, a unção que Deus derramou sobre a minha vida. Como eu disse, foi um período muito difícil, mas nesse tempo, nesses anos, eu já publiquei também aqui alguns livros. Para quem não sabe, eu publiquei esse livro aqui, Ativando o Chamado em Meio à Crise, um livro muito abençoado. Também publiquei esse outro aqui, A Vida de um Sonhador, um livro que abençoou muitas pessoas, e publiquei esse aqui, Joshua, 11 marcas de um líder extraordinário, quando o primeiro capítulo aborda exatamente sobre a questão do caráter na vida de um pastor, na vida de um líder. Estão todos esgotados porque eu tinha 1.100 e poucos exemplares. Eu ofertei para a igreja, para a obra missionária, fiz uma doação de mais de 1.000 livros. E também nesse intervalo eu doei um carro, você já sabe, quem me acompanha de mais tempo, um carro que eu tinha, seminovo. Eu ofertei para a igreja porque estava passando por uma luta. Ofertamos esse carro na obra de Deus. Já ofertei computador, já ofertei iPad. Sabe, eu sempre tive o meu coração muito inclinado para investir na obra de Deus. Amém? Então eu quero só deixar aqui registrada essa data muito importante na minha vida, e eu louvo a Deus por você que nos acompanha aqui. Continue conosco, porque de uma coisa você pode ter certeza: eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho que eu tenho procurado viver o mais próximo possível daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Muito obrigado a você que nos acompanha aqui em nosso canal. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra rapidamente, o tempo aqui passa muito rápido, E eu quero deixar uma palavra. Estamos numa série essa semana falando sobre desafios para alcançarmos vitórias. Estamos aqui estudando o Salmo 119, verso de número 147. Levanto-me. O texto começa dizendo: levanto-me. E eu quero trazer uma palavra exatamente sobre isso. Levanto-me, vença o comodismo. Essa palavra de hoje eu quero incentivar você a vencer tudo aquilo que tem tentado impedir de você alcançar as promessas de Deus. O comodismo é um dos maiores inimigos do propósito de Deus na vida de uma pessoa. O comodismo paralisa, atrasa e nos faz aceitar menos do que aquilo que o Senhor tem para nós. Deus tem uma bênção, uma vitória, Deus tem algo grande para uma pessoa, mas ela não faz a parte dela, ela se acomoda e aí não consegue acessar as promessas que Deus reservou para ela, porque o comodismo não deixa. É um obstáculo que a pessoa não consegue vencer. O comodismo não aparece de forma agressiva, mas muitas vezes lentamente, quase que imperceptível. A pessoa vai adiando aqui, negociando acolá, deixando para outra hora. Você já deve ter ouvido aquele adágio muito conhecido que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pois bem, quem está no comodismo, quem está no leito da passividade, acomodado, não está trabalhando para vencer na vida, já mudou esse adágio. Ao invés de falar, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, o que você pode fazer hoje, a pessoa diz, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Ou seja, vai sempre adiando, vai sempre deixando para amanhã. Eu espero de coração que não seja o seu caso, mas muitas pessoas, infelizmente, estão sendo vencidas pelo comodismo. Como saber se eu estou entrando pelo caminho da acomodação? Bem, eu vou te dar aqui alguns sinais. A pessoa que está acomodada, ela começa a dizer, amanhã eu faço, um dia eu começo, quando tudo estiver favorável, eu decido, depois eu resolvo, quando for possível, eu irei. Eu não estou dizendo que sempre que uma pessoa fala isso, é sinal que ela está acomodada, mas esses são sinais de uma pessoa que está no comodismo.
que está sempre protelando, postergando, deixando para amanhã. E eu estou aqui com vocês porque eu tenho sido determinado naquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Esse devocional, por exemplo, você não imagina o desafio que eu tenho pela frente todos os dias de deixar essa palavra aqui para vocês. Se eu me acomodar, não tem como. Muitas vezes eu já gravei sem vontade, sem estar com o meu físico pronto, cansado, esgotado de viagens, de tarefas da igreja, atividades, compromissos aqui, em várias situações que eu vivo, né, que eu trabalho, que eu faço, que eu desenvolvo no dia a dia. E existem momentos que eu não quero gravar, mas eu venço a vontade da carne e eu venho aqui para o estúdio, eu preparo aqui o que eu quero falar, ligo a câmera e começo a falar e Deus libera a palavra e abençoa quem está assistindo do outro lado. Então, eu não posso entrar por essa rota, porque senão eu vou sepultar muitos projetos que eu desenvolvo todos os dias. A pessoa que está sendo vencida pelo comodismo, ela vai sempre deixando para depois. E esse depois, irmãos, nunca chega. Na sua cidade eu não sei, mas no interior que o pessoal ainda compra, até no caderno, como a gente fala aqui no interior, vai lá no comércio e compra 5 quilos de arroz, compra alguma coisa e coloca aí no caderno, a pessoa paga depois. É comum aqui no interior, né? É comum você chegar no comércio e ter uma placa assim, fiado só amanhã. Aí você chega amanhã, está lá a placa, fiado só amanhã, ou seja, eu não vendo fiado, não vendo aqui no crediário, aqui pela loja, pelo comércio, né? E a pessoa que vive no comodismo está exatamente assim, sempre deixando para depois, e o depois nunca chega. Enquanto você ficar parado, nada vai mudar. Uma pessoa acomodada fica parada, estacionada, mesmo sabendo que tem uma tarefa para ser desenvolvida, para ser executada. Queridos, é muito importante que todos nós entendamos isso. Precisamos vencer o comodismo. Para conquistar, nós precisamos de ação, movimento, tomar atitudes e decisões corretas. No conformismo, você não vence as guerras. E se não vence, não alcançará a vitória. Ou você se levanta e parte para a batalha, ou vai permanecer nessa vida cíclica. A Bíblia diz que Deus tem vitória para todos nós. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse texto é muito claro. Deus abençoa com uma poderosa colheita aqueles que se movimentam para alcançar a promessa. Agora, quem fica parado não vai desfrutar das promessas que Deus tem para ele. Se você, porventura, conhece alguém que está acomodado, tente ajudar essa pessoa. Ou se você está acomodado, se você estiver vivendo assim, levante-se hoje. Comece a se movimentar, porque Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: eu vou prosseguir no caminho dos meus sonhos. Eu vou prosseguir no caminho dos meus sonhos. Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar, te enaltecer, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, por essa data tão importante na minha vida. 23 anos. 23 anos de muitos desafios, muitas lutas, mas eu chego a esses 23 anos de ministério pastoral declarando: até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado por todas as conquistas, obrigado pelos desafios vencidos, obrigado, Senhor, pelas pessoas que acreditam em nosso ministério. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos que estão aqui, a Igreja Novo Tempo, que nós cuidamos aqui em Coivaras, Altos, São Miguel do Tapuio, Alto Longar.
essas cidades onde estamos trabalhando, que o Senhor abençoe a vida de cada ovelha da Novo Tempo, em nome de Jesus. Abençoe meu irmão, minha irmã, esses que estão conosco aqui no YouTube, que o Senhor continue fortalecendo a vida deles e usando a minha vida para liberar uma palavra sobre a vida deles todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a todos, continua fortalecendo a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, que o nosso bom e eterno Deus continue abençoando você e a sua família. Você tenha um excelente dia, que Deus abençoe você e a sua casa hoje e sempre. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer.